Carlos, antes de mais nada, vocês trabalharam juntos há, creio que 15 anos em De Passagem, né? Como foi essa nova parceria entre vocês como diretor e ator? O Mare Nostrum já era um projeto que já estava sendo desenhado há muito tempo. Como foi o reencontro entre vocês? Bom, eu vou falar. Na verdade, enfim, o Ricardo e eu somos muito amigos, assim, né? O Ricardo é um dos meus melhores amigos, inclusive. E a gente tinha um outro projeto juntos, a gente tem ainda. A gente tem na ideia um outro projeto que a gente quer filmar e a gente estava já desenhando em paralelo. Na vida todo mundo tem um monte de projeto, então eu tinha um projeto com ele tinha esse outro projeto que eu não era ator desse filme. E acabou que esse filme saiu, o outro filme que a gente um dia vai fazer não saiu ainda, e a gente estava batendo um papo um dia, enfim, como amigos, e ele estava fechando o elenco, pensando e falando quem ia fazer o filme e tal, como que ele estava desenhando, era um domingo à noite, e eu falei, mas quem vai fazer o Roberto? Aí começamos a pensar em nomes, cara, falando mais de uns 15, 20 nomes. Ele falou, eu vou pensar aqui, tal, vou pensar. E eu falei, pô, pensa, tal, também vou pensar em mais alguém, de repente amanhã a gente se fala. Vamos falar amanhã, se eu tiver alguma ideia eu te falo, tal, beijo, boa noite, boa semana. Eu desliguei o telefone, deu 5 segundos, eu liguei pra ele e falei assim, quer que eu faça? Aí ele falou, você topa? Eu falei, agora! Eu tenho umas coisas para fazer aqui, mas eu me desenrolo, eu fico livre para você, a gente faz a data. Ele falou, não, peraí, deixa eu pensar. Aí desligou o telefone. Aí dá 5 minutos ele me liga de novo. Eu gostei da ideia, eu acho que pode ser. Deixa eu ver aqui, falar com todo mundo do cast e tal, da produção, e te ligo amanhã. Aí no outro dia, às 11 da manhã, ele me ligou e falou, e aí, vamos filmar? E aí estamos nós, 15 anos depois, filmando de novo. Nesse meio tempo a gente chegou a trabalhar uma vez na televisão, de um projeto que ele estava dirigindo, que ele me chamou, e a gente já estava a fim de trabalhar juntos há um tempo, e aí essas coisas que vão acontecendo, né, que a gente acaba que da onde a gente menos imagina rola. Mas quero deixar aqui registrado que fui eu que me ofereci para fazer o filme, eu não fui convidado. É isso mesmo, é verdade. Foi desse jeito mesmo. E como eu já tinha um pessoal de casting, que já estava elaborando o filme, eu também, assim, eu não queria passar por cima dela, vai ser tal o Silvio Guilherme. Mas assim que eu falei que ia ser o Silvio, tudo, ela também adorou a ideia, assim, e a gente embarcou nessa. Assim. E me conte sobre o roteiro, porque me parece que ele repercute de uma maneira muito especial para você, no sentido de que talvez tenha elementos, enfim, pessoais, né, que você atravessou. Como que foi isso? Então, o elemento pessoal, na verdade, só para deixar claro, eu não tenho filha, nada. Aquele não é meu pai, entendeu? É a questão mesmo do terreno, a questão da burocracia. E o projeto inicial, ele era muito calcado nessa ideia da burocracia, de como você é consumido pela burocracia para você sair de uma situação que você está. Assim. Sim. Tipo, tinha um terreno na minha família que a gente tentou vender, né, eu e meus irmãos, e estava o nome do antigo dono. Aí tem que achar o antigo dono, tem todo esse trâmite burocrático que a gente teve que fazer mesmo, que é chato, assim. Então o filme inicial era sobre isso. E depois que foi virando um filme sobre a relação dele com o pai e dele com a filha e também a evolução da personagem do Mitsu também. Assim, que é um cara que retoma, ou também o contato com a família que ele também tinha perdido. E em relação à escolha desses períodos, porque temos um primeiro momento em que é ambientado, creio que exatamente em 1984. 82, desculpa. E depois temos esse avanço na narrativa que é em 2011. Tem alguma coisa especial em relação à escolha desses 2 anos em particulares? Então, o 82, assim, um pouco porque ele permitia falar de uma série de questões que estão ali no início, que não são o tema do filme, mas estão ali. Uma que é o ano da primeira abertura, é a primeira vez que a gente vota no país, né, depois da ditadura militar, que é o ano de 1982, está ali no início do filme. E tem a questão também da seleção da Copa de 82. Como ele era um cronista esportivo, era importante que a gente criasse ali alguma coisa que estimulasse futuramente ele a ser esse jornalista esportivo que ele se encontrou. E 82 é um ano de uma seleção, que foi especial, que todo mundo falava que era, essa seleção era mágica, não sei o que, tem uma série de referências àquele tipo de seleção, que a gente foi incorporando isso durante o filme.
é importante dentro do roteiro, né, para marcar também aquele período. Assim, isso está acontecendo aqui e se passou tanto tempo, agora chegamos aqui. Me chama a atenção em relação à escolha de 2011, porque é um período que parece uma espécie de gênese do que estamos vivendo agora, principalmente em relação à crise, né? A todas essas dificuldades que muitos estão tendo em relação a, enfim, a própria moradia, em relação ao emprego, né? A se sustentar. O que vocês refletem em relação a essa questão social do texto? Então, eu acho assim, a ideia de crise, ela é uma ideia, o filme trata um pouco disso, é uma ideia meio permanente, né? A gente tem períodos e tem grandes acertos nos últimos governos, isso é meio evidente, mas essa ideia de crise a gente sempre passa por isso. Eu lembro um pouco da minha infância, que uma hora a gente tinha dinheiro, outra hora a gente não tinha, entendeu? A gente trabalha muito essa ideia da crise como um tempo todo. É lógico que tem vários avanços sociais incríveis, assim, que eu sou totalmente a favor nos últimos tempos, assim, mas a ideia de crise ela é quase como uma permanente, assim, tem um pouco se referindo a essa infância, assim, também que a gente vivia mesmo. Uma hora tem dinheiro, outra hora não tem. E tem uma relação desses dois tempos, né, que você tem uma relação lá atrás que é com esse pai, né, que é uma relação que não deu tempo, e outra relação que o filme permite que dê, né? Você tem o Roberto com uma relação com esse pai que ele não deu tempo dele pedir desculpas, dele desculpar o pai, dele dar um abraço, dele falar que ama, né? Esse pai morreu antes. É uma relação que não deu tempo de ser resolvida. E quando você vai para o momento presente do filme, que é 2011, é uma possibilidade que o filme dá para o personagem de dar tempo, né, dele ter uma relação de verdade com essa filha, né, e que no desenrolar do filme e da trajetória das personagens, as escolhas vão sendo feitas por eles, e aí é uma outra atmosfera que se estabelece entre essa nova geração que é desse pai com essa filha, né? E me contem sobre algo que acho muito importante no filme em relação ao protagonismo, que ele é assumido por um personagem negro e também um asiático. Eu quero saber em relação ao peso dessa escolha, até mesmo por conta de ser ensinado até mesmo com uma naturalidade em relação a esses personagens, não é algo que é reforçado, e sim feito com naturalidade ao longo da história. Eu queria responder essa pergunta antes do Rick, por uma coisa assim. Tem tem uma coisa nesse filme muito importante. O personagem do Ricardo Shiro, o Itsu, ele é um asiático de família asiática, né? Mas ele poderia não ser. Ele poderia ser uma família normal aqui e um rapaz normal, imagina, um não asiático, que iria para o Japão e que voltou na época do tsunami. Nem todo mundo que vai para o Japão tentar a vida isso tem uma necessidade de ser asiático. Sim. E o Roberto, que é um jornalista esportivo, ele foi para a Europa, foi para a Copa da Alemanha, depois ele seguiu na Europa, que já era famoso aqui como jornalista esportivo, para tentar a vida lá, mas ele volta com a crise da europeia na Espanha, ele volta em 2011. Não necessariamente precisaria ser uma família negra, nem um ator negro. Isso é uma escolha completamente do Ricardo. É uma escolha e é um olhar que eu acho que é um passo muito importante para a gente. A gente tem que ter mais filmes assim, mais filmes que não tenham um estereótipo ou um motivo para o protagonista ser negro ou para o protagonista ser asiático. Sim. Simplesmente você escolher os atores e eles contam essa história. Então, o fato desse filme não dar desculpas para escalar um asiático ou um negro já é uma grande discussão que se levanta dentro desse filme, entende? O meu personagem, né? A gente poderia escalar um ator branco, loiro, ruivo, asiático, enfim. E aí quando você foge desses estereótipos, eu acho que nesse momento que a gente está, né? Que tudo isso está numa discussão, acho que graças a Deus em voga, é muito importante que que tenha filmes e escolhas como essa de direção e de casting que o Ricardo faz. Vocês não sabem, mas ele se acha preto.
Ele se acha preto, e isso é lindo, né? Tanto que os protagonistas dos filmes dele são sempre negros. A gente tenta falar que ele não é e tal, mas ele acredita que é essa coisa, né? Mas tudo bem, fico orgulhoso de ser o alter ego. Então, era importante, por exemplo, assim, que a mãe do Silvinho no filme, que ela fosse uma socióloga, né? Então essa ideia de ser uma classe média e interpretado por atores negros, uma classe média de negros, isso era importante. E do lado asiático, assim, também, eles também têm uma série de estereótipos ligados ao audiovisual, né? Tipo, lutador de Kung Fu, pasteleiro, não sei o que. Então também era importante que não tivesse esse peso, né? Você trabalhar com o estereótipo ligado a essas imagens. E para finalizar, eu quero que vocês comentem sobre esse elemento de realismo fantástico que há na história. Ele foi planejado com uma intenção de transformar o filme, de repente, até mesmo em uma fábula. E até quero saber, Silvio, da sua parte, como foi recepcionar esse elemento na leitura do texto. Olha, pra mim eu acho que é, assim, a primeira coisa que mais me levantou interesse, que eu achei o filme mais, né, ousado quanto o roteiro, assim, esse terreno, ele é um personagem no filme, né? E esse terreno, ele é a possibilidade de sonhar. Essa fábula, ela representa isso, né? Acho que, independentemente da forma brilhante que o Ricardo ele consegue tratar da fábula com interpretações realistas, com uma coisa, e aí a fábula ganha mais força ainda. Independentemente disso, tem uma força dessa fábula existir e dela ser transmitida através dessa personagem da Lívia, né, a Beatriz, porque ela dá a possibilidade para esses personagens, né, o Mitsu, o Orestes, o Roberto, que são personagens que estão tentando resolver o seu problema, eles estão tentando caminhar nessa selva que é o nosso dia a dia, pagar as contas, fazer sucesso, ser bem sucedido, ganhar dinheiro, realizar o seu sonho momentâneo ou o sonho da vida. E é isso que acontece com a classe média atual. A gente fica cada vez mais sozinho, a gente fica cada vez mais tentando se provar coisas, e a gente esquece de um monte de coisas e de sentimentos que são importantíssimos. Então a gente está cada vez mais distante do outro, a gente está cada vez mais próximo do celular, mais próximo do trabalho, cada vez mais tendo que provar as coisas, a gente esquece de se abraçar, e esse terreno, esse personagem, essa fábula, ela é um elemento dentro do filme que ela possibilita, né? Ela representa essa possibilidade para as personagens. Eu acho que o elemento mágico, assim, ele tem essa função, né, dentro do roteiro, que o Silvio colocou, né, ele promove a ligação do Roberto, que é a personagem do Silvio, com a filha, né, e ela busca isso no avô, né, então tem essa função. Mas eu acho que também que é importante, assim, porque ele tira um pouco o filme de um lugar comum, né, senão, ele poderia ser um filme só sobre a questão da burocracia do terreno, como eu te falei, mas quando você coloca esse elemento mágico, você expande um pouco ali. E o filme também trata isso com uma forma muito tranquila, corriqueira, não existe nenhum grande efeito, nada, mas quem quiser embarcar nessa história de que o terreno realiza desejos, embarca, mas quem não quiser, como a personagem do Orestes, também é possível, né? Como uma série de coincidências que acontecem. Carlos, muito obrigado pela entrevista e sucesso com o lançamento. Obrigado. Até mais.